Estamos de volta com o Religare. Hoje eu converso com a professora Silvia Maria de Contaldo, doutora em Filosofia Medieval pela PUC do Rio Grande do Sul. Nós vamos começar esse segundo bloco ouvindo o comentário de um outro especialista sobre Agostinho, o professor Frei Luiz Antônio Pinheiro. Agostinho é esse homem inquieto, buscador e que tem um profundo sentido de humanidade. Ele gostava muito de repetir uma frase de Terêncio, que é um historiador romano, que diz mais ou menos assim: eu sou um ser humano, vivo entre os seres humanos e nada do que é humano me é indiferente. Então, só por esses aspectos nós podemos perceber como que Agostinho encanta, e mesmo tendo uma linguagem empolada, um tanto difícil por causa do seu estilo literário, continua ainda a ser um grande atrativo, um grande ponto de referência para as pessoas hoje. Sim, o Frei Luiz é um grande também estudioso de Santo Agostinho. Grande estudioso, querido Frei Luiz. Sim. O ponto assim, importante assim, da conversa nossa hoje é mostrar a atualidade de Santo Agostinho. O que você destacaria? Né? Você falou que no começo ele também, na sua vida, ele viveu um tempo de crise. E como ele respondeu lá esse tempo e como é que nós podemos, de alguma maneira, em Santo Agostinho também encontrar algumas pistas para as crises de hoje? Essa é a grande lição da filosofia, me parece, que os pensadores, aquilo que eles escrevem, chega também até nós. Não seria invalidar o pensamento de Agostinho, trazendo-o sem mais nem menos para os dias de hoje. Em contrapartida, aquilo que ele escreveu naquela África romana nos chega com uma intensidade tal, porque o grande problema do ser humano é ele mesmo. Agostinho, nas Confissões, disse: tornei-me um grande problema para mim mesmo. Bom, essa é uma sentença filosófica atemporal. Então, esse é um modo de Agostinho ser para nós atualíssimo. Se eu me torno uma questão para mim mesmo, pelo menos eu vou olhar o mundo de outra maneira, não apenas por aquilo que os outros me fazem ver. Eu primeiro me vejo como problema. E, nesse sentido, Agostinho é extremamente atual. Sem dúvida, é o pensador da inquietude, da dúvida, da pergunta, da interrogação. Por isso ele está sempre nos surpreendendo. Sim. Seu livro, você se dedica à pesquisa sobre a obra Confissões. Você já disse, uma obra muito lida, né? Mas pouco bem compreendida, porque em geral as pessoas querem ver Confissões do Agostinho, do santo. Né? Do santo. E ali o que ele procura fazer é dialogar com várias questões de sua época, do seu pensamento. Isso. A questão da interioridade e a centralidade desse tema no pensamento de Agostinho, como é que no seu livro você aborda, né? Ou aqui como é que você pode esclarecer essa questão? Enquanto isso, eu vou mostrar o seu livro aqui para os telespectadores. Eu te agradeço. Não, vai ser com o Hudson. Muito bem. Pois é. Essa questão central está nas Confissões, como também em outras obras, a partir dessa proposição. Eu me tornei uma magna quaestio, uma grande questão. Então, é preciso voltar para dentro de si mesmo. Então, Agostinho vai ao fundo de si, Ele vasculha a alma humana. Um exemplo, e aí eu aproveito para dizer por que as pessoas gostam tanto de ver os pecados do santo. Logo no início das Confissões, ele conta o famoso roubo das peras, que as pessoas adoram ver: nossa, o santo roubou pera. Agostinho já vasculha a alma, ele fala: eu não precisava das peras, eu tinha pera em casa, por que eu roubei? Pelo gosto de roubar. E aí ele abre para o mundo contemporâneo, muitos séculos antes do nosso amigo Dr. Freud, a questão: por que eu desejo fazer o mal, se eu nem preciso daquilo? Então, não é uma narrativa piedosa, é quase que esse arrombamento de si mesmo, descobrir em nós forças tão poderosas que nós mesmos nem sabemos que temos. Sim. Além desse ponto, que outras questões modernas Agostinho antecipa? Por exemplo, a questão da luta das vontades. As nossas vontades, há em nós um litígio de vontades que
pendem para objetos diferentes. Então, essa luta das vontades, essa guerra de egos volitivos, porque sou eu que quero, eu que não quero, também é tratada nas confissões. A questão do mal, que ele vai se inspirar em São Paulo. Por que eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero? Exatamente porque em nós tem uma guerra. E ele descortina, vamos dizer, essa psique, né? Ele não usa esses termos assim, como nós no mundo contemporâneo, mas é um desvelador da alma humana, daquilo que vai por dentro do homem, sim, que sim. nem ele sabe onde está. Sim. Tem razão o Jasper de sinalizar que há em Agostinho um primeiro movimento existencialista? Exatamente, é um profundo existencialista. Nas confissões, se não soubéssemos que está nas confissões de Agostinho, qualquer existencialista assinaria embaixo. Aspas, Agostinho, não posso estar onde quero, não quero estar onde posso. De ambos os modos sou miserável. Agostinho de Hipona. Bispo, cristão, resolvido, pastor, mas jamais abandonou essa inquietude que é o que nos move. No momento em que estamos quietos, a vida acabou. E esse homem, com todas essas características, o que ele representa na tradição da Igreja cristã? Bom, sendo assim, como foi? Sendo assim. Eu acho que ele representa o próprio movimento autêntico da vivência cristã, da inquietude, né? Eu penso que a quietude, ela não é boa companheira. A quietude nos acomoda, nos conforma, né? E a inquietude, a própria vivência religiosa, ela tem que ser da inquietude. Penso que Agostinho é o grande exemplo que ele dá em termos dessa tradição. É bem verdade que a Idade Média recebeu um agostinismo, dogmatizou, cristalizou, adulterou, né? E fez Agostinho sofrer de vários preconceitos. Mas, ainda assim, o seu pensamento, como bem afirma Jaspers, é de nos fazer voltar para nós mesmos. Sim. Você teve a oportunidade, Silvia, de estudar com um dos grandes nomes do pensamento medieval, que é o professor De Boni. Né? Isso. E graças a você eu tive a oportunidade também de conhecer naquele nosso congresso lá em Londrina. Lá em né? Londrina, né? O que é que você aprendeu do professor De Boni? Seguramente muita coisa. Mas muita coisa. Como é que é também esse nosso estudioso aqui no Brasil, né, pensando o Agostinho? Sim, adoro, né, você lembrar disso, do professor De Boni, que a ele nós devemos no país todo esse renascimento da filosofia medieval, esquecida inclusive nas academias, e o professor De Boni, que não apenas é um estudioso, mas assim, um incentivador das pesquisas, né? Nós tivemos a chance de estarmos juntos. E, se você me permite, eu queria colar de mim mesma, claro. Porque eu aproveitei aqui no livro uma aula magnífica do professor De Boni. Aliás, todas as aulas eram. Mas em uma das aulas, especialmente sobre Agostinho, o professor De Boni dizia assim, e eu copiava, né? E Agostinho, diz ele, é tido como descobridor da interioridade, tal como Freud é chamado pai da psicanálise. Bom, procedem por caminhos diferentes. Freud pelo caminho da ciência, investigando os outros a fim de curá-los de problemas psíquicos. Agostinho através da metafísica, voltando-se para o interior de si. Freud é médico para os outros, Agostinho é paciente do médico do meu íntimo. Freud diz que revirou o bárbaro, Agostinho que percebeu o abismo da mente humana. E por aí vai. É uma aula memorável que eu fiz questão de, com a devida autorização do professor, incluí-la aqui. Seu livro. Né? Porque não é só uma literatura comparada, é como Agostinho diz que nós não devemos sair de nós mesmos, porque é no nosso interior que está a verdade. Sim.
Já que você está com seu livro em mãos, vamos falar sobre essa obra, né? A obra de uma larga trajetória de estudos em filosofia medieval. Sim. Né? Como é que você concebeu e desenvolveu, né, a obra Cor Inquietum? Bom, Agostinho sempre esteve presente, assim, não tão propriamente no primeiro lugar da estante, e aos poucos eu fui descobrindo Agostinho e descobrindo esse viés existencialista pelas questões atuais que ele nos põe. Aliás, é uma pergunta que eu sempre faço na minha profissão. O que esse filósofo me diz? Ainda que ele não me diga nada, me diga por quê. E assim, eu respondendo essa minha pergunta e buscando lá no professor Luiz Silva, a gente pergunta assim: Agostinho, ele está... nós estamos no terceiro milênio e Agostinho no século IV? Sim, não importa, não é? Porque Agostinho, nós encontramos um pouco de Agostinho em Dante, em Pascal, em Rousseau, em Hegel, em Rimbaud, em Freud, em Proust, em Claudel, Artaud, Bataille, Russell, Heidegger. Então, é inconcebível que alguém tenha cogitado escrever suas memórias sem pensar nele, Agostinho. Então, é inconcebível que alguém passe pela filosofia sem conhecer esse grande pensador. Muito obrigado, Silvia, sua participação aqui conosco. Sucesso na continuidade dos seus trabalhos. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.